Pessoal, ainda agora na história do Brasil, na etapa 3 de história, tá? Vamos falar dos governos brasileiros da República, tá? Por exemplo, durante o governo de Castelo Branco foi implantado o Ato Institucional 2, que determinava o bipartidarismo. Nós estamos falando do período da ditadura militar brasileira, que foi de 1964 até 1985. Nesse período, então, uma maneira de controlar feita pelo governo era determinar que só podia ter 2 partidos, tá? O bipartidarismo. A Arena era o partido do governo, o partido representava os interesses do governo, e podia ter um partido contra o governo que era chamado de MDB, tá? Que era o partido de oposição. Muita gente é favorável a essa ideia até hoje, né? Hoje nós temos 36 partidos na nossa democracia atual, e aí as pessoas defendem que isso é um absurdo, se gasta muito dinheiro, e tem uma certa razão nessa colocação aí. Tá? Essa ideia vem então da ditadura militar brasileira, o bipartidarismo. Depois da ditadura, então, veio a redemocratização brasileira. E aí vários presidentes são eleitos, né? Primeiro Tancredo Neves, que não consegue sobreviver, José Sarney, que é o seu vice, ele assume. Depois vem Fernando Collor de Mello, que foi o primeiro eleito mesmo, né? Itamar Franco, o Fernando Henrique Cardoso. E finalmente, depois de 3 tentativas, na 4ª tentativa, um primeiro presidente chamado de ideologia de esquerda, que é uma ideologia mais popular, voltada para o interesse do povo, que é Luiz Inácio Lula da Silva. Ele é eleito. E realmente ele faz algumas coisas que deixam o povo, assim, na primeira impressão, maravilhados, né? Ele lança o PAC, que é o Projeto de Aceleração de Crescimento, fazendo inúmeros projetos, né? Uma série de investimentos federais em parceria com a iniciativa privada, que tem o objetivo de melhorar as rodovias, ferrovias, os portos, né? Construir e ampliar hidrelétricas para gerar mais energia, você sabe que precisa muita energia para trazer indústrias, implantar coleta e tratamento de esgoto, financiar moradias, financiar o estudo nas faculdades de pessoas mais pobres, né? E reduzir impostos. Então, realmente foi uma avalanche de atividades de ações de um governo pensando mais no povo, pela primeira vez na história do Brasil. Essa ideologia de esquerda do Lula foi muito positiva no início. Tanto é que ele foi reeleito. Ele foi eleito por 4 anos e reeleito por mais 4. E elegeu e reelegeu a sua substituta, a presidenta Dilma Rousseff, também por 8 anos, né? No entanto, um conhecido esquema de corrupção, de governabilidade, né? Foi através de propina, que o PT fez o mensalão, ele trouxe os problemas e até que chegou um golpe que derrubou o governo da presidente Dilma Rousseff. Então, depois de 16 anos no governo, esse governo de esquerda, ele vai perder força e vai ser então substituído e vai ser interrompido o segundo mandato da presidente Dilma, tá? Que era uma presidente mais de esquerda. Os problemas do Brasil, então, começam desde da sua chegada aqui dos portugueses ao Brasil, vai se intensificando e fatos significativos vão mudar a história do Brasil. Por exemplo, a descoberta de ouro, né? Uma das perguntas é o que o ouro trouxe de mudanças significativas na história do Brasil. Por exemplo, ele aumentou consideravelmente a vinda de europeus para cá, aumentou a população. Com a descoberta de ouro, muitas pessoas queriam vir para cá. Provocou o deslocamento urbano. As primeiras atividades econômicas do Brasil, o pau-brasil e a cana-de-açúcar eram no litoral, então as primeiras cidades brasileiras são litorâneas. Quando descobrem ouro mais no interior do Brasil, há um deslocamento urbano. As cidades vão mais para o interior do Brasil. Ouro Preto, Minas Gerais, saem do litoral, né? E aumentou ainda mais a desigualdade social no país. Gente muito rica e gente paupérrima. Voltando ainda mais para a questão da redemocratização brasileira, o Brasil sempre teve problemas econômicos, né? A gente viu desde o início da história. E a moeda chamada real, né, trouxe uma série de mudanças que trouxe estabilidade para o Brasil. Equilibrou a inflação, né, criou um ciclo de crescimento econômico. Ficou definido que seria implantado em 3 etapas esse plano da moeda do real, né, para evitar o congelamento de preços e aumento de preços e controlar a inflação. Como ocorreu em tantas tentativas anteriores, o plano foi testado, planejado, para então o ministro da Economia, Fernando Henrique Cardoso, no governo do presidente Itamar Franco, colocar em prática. Foi um plano econômico que trouxe realmente mudanças e ajudou a economia brasileira, né? Foi o Fernando Henrique Cardoso, que não era presidente na época, ele era ministro da Economia, do presidente Itamar Franco. Muitas vezes as pessoas confundem. Quem implantou o real foi Itamar Franco, com a ajuda do seu ministro FHC, que depois se tornou presidente, né?
Voltando um pouquinho antes da história lá, lembrando que o primeiro presidente eleito diretamente foi Fernando Collor de Mello. Ele foi eleito com o pseudônimo de Caçador de Marajás, né? E acabou, então, se envolvendo nas próprias denúncias que ele fazia, confiscou poupança, fez uma série de movimentos de corrupção, né? E ele foi, então, impeachmentado, foi derrubado do governo pelo movimento dos Caras Pintadas, isso em 1992, porque se envolveu em corrupção. Essas são as primeiras dicas, então, do trabalho de vocês da etapa 3 de História.